Será que ignoramos o profeta que enxergou mais longe do que quase qualquer outra voz nas Escrituras? Há 2700 anos, um homem observava impérios surgirem e desmoronarem, antevia um Messias sofredor e captava, com uma clareza impressionante, a renovação final do mundo, uma visão que ainda desafia a Igreja nos dias de hoje. Esse é Isaías, o profeta tocado pelo fogo, o conselheiro do palácio que ousou confrontar o poder com a verdade, o poeta que equilibrou juízo e esperança. Ele é o homem que, em Isaías 6, entrou no trono de Deus, viu o Senhor exaltado em sua glória e saiu transformado para sempre, carregando uma palavra que ainda alcança os cansados e expõe falsos consolos. Hoje, não lemos Isaías como um simples livro de estudos, mas como um testemunho vivo. É uma mensagem para aqueles que conhecem a dor da injustiça, que oraram entre lágrimas pedindo misericórdia e anseiam por um Deus santo que endireite o que está torto. Nosso fundamento é claro, ele te mostrou, ó homem, o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Ao buscarmos o que o Espírito ainda diz à Igreja, queremos convidá-lo a embarcar nessa jornada. Se essas palavras ressoam em você, acompanhe-nos nessa reflexão. Vamos juntos buscar justiça, abraçar a misericórdia e reaprender a caminhar com humildade diante de Deus. Isaías abre seu livro como se fosse um tribunal. Céu e terra são convocados como testemunhas, enquanto o próprio Deus apresenta suas acusações contra o povo que ele criou. Criei e eduquei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. É o lamento de um pai de coração partido, cujos filhos se afastaram. O profeta olha para a nação e descreve um povo profundamente ferido, não apenas na superfície, mas até o âmago, da sola do pé até a cabeça, não há parte sã. Seus corpos estão machucados, sua sociedade se desfaz, suas cidades ardem em chamas. O que deveria ser um lugar de retidão tornou-se um antro de corrupção. E ele não poupa os líderes, governantes que perseguem subornos, distorcem a justiça e ignoram os clamores dos mais vulneráveis. Viúvas e órfãos, aqueles que Deus ordenou proteger, são deixados à própria sorte, sem voz. Isaías diz o que muitos ainda relutam em ouvir: não adianta cantar alto e adorar-se, ao mesmo tempo, se cala diante da injustiça. Não dá para erguer mãos santas enquanto essas mesmas mãos estão manchadas de indiferença, exploração ou preconceito. Por isso, Deus é direto: parem com essas ofertas vazias, suas mãos estão cheias de sangue. Rituais sem significado, louvores barulhentos, corais belíssimos, pregações eloquentes, nada disso agrada a Deus quando os pobres são esmagados e os oprimidos são esquecidos. Mas, mesmo nessa palavra severa, Deus não fecha a porta. Ele passa da acusação ao convite: venham, vamos raciocinar juntos. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Ele chama seu povo a uma conversa franca, à clareza moral, a um arrependimento que não se limita aos bancos da igreja, mas alcança as ruas e as estruturas da sociedade. Essa é uma mensagem que ainda ecoa nas igrejas negras hoje, um chamado a encarar verdades difíceis, a abandonar o pecado e a confiar que Deus pode purificar até o que parece irremediavelmente manchado. Em Isaías 6, o profeta nos mostra de onde vem essa mensagem transformadora. No ano em que o rei Uzias morreu, em meio à instabilidade política e ao luto nacional, Isaías teve uma visão do verdadeiro rei. Ele viu o Senhor sentado em um trono elevado, a cauda de seu manto enchendo o templo, serafins flamejantes ao redor, cobrindo seus rostos e pés enquanto clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os alicerces do templo tremiam, fumaça enchia o lugar, e ali não havia espaço para orgulho humano. Diante daquela santidade avassaladora, Isaías não se vangloriou de sua vocação, não apresentou suas credenciais, ele se quebrou. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O profeta reconheceu seu próprio pecado antes de apontar o dos outros. Então, um dos serafins pegou uma brasa viva do altar, tocou os lábios de Isaías e declarou que sua culpa fora removida e seu pecado perdoado. Somente depois da purificação veio o chamado. Deus perguntou: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Nesse relato,
O ministério não é uma carreira ou uma plataforma, mas a resposta de um pecador perdoado que encontrou um Deus santo. Nos dias do rei Acais, o medo dominava o palácio. Exércitos inimigos avançavam, e o coração do rei tremia como árvores sacudidas pelo vento. Foi nesse clima de angústia que Deus enviou Isaías com uma palavra clara: não tema, esses planos não se cumprirão. Ele convidou Acais a permanecer firme na fé, mas o rei recusou confiar. Ainda assim, o Senhor não se calou. Em vez disso, deu um sinal que ultrapassava o tempo de Acais: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Mesmo na sombra da incredulidade, Deus plantou uma promessa, uma criança, uma presença, Deus conosco em meio ao medo. Isaías não parou na crise imediata. Sua visão se elevou além de reis fracassados e tronos frágeis. Ele falou de outro filho, cujo nascimento mudaria tudo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Esse filho é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu reinado trará justiça e retidão, e o aumento de seu governo e de sua paz não terá fim. Para gerações de crentes oprimidos, especialmente os cristãos afro-americanos que viveram sob sistemas injustos, essa imagem de um rei justo foi um bote salva-vidas. Enquanto os governos terrenos eram corruptos, violentos ou indiferentes, essa promessa afirmava: existe outro governo, repousado sobre os ombros de Cristo, que não pode ser derrubado. A partir daí, Isaías amplia ainda mais o foco. Ele percorre o mundo antigo como um repórter do juízo divino. A Assíria é chamada de vara da minha ira, um instrumento usado por Deus para disciplinar seu povo, mas que também será cortada por sua arrogância e crueldade. A Babilônia surge com todo o seu esplendor e brutalidade, mas Deus anuncia sua queda de antemão. Nação após nação, Moabe, Damasco, Egito, Tiro, são confrontadas por sua soberba, injustiça e idolatria. O padrão é claro: todo império, por mais poderoso que seja, prestará contas a Deus. Essa verdade sustentou os crentes negros durante a escravidão, a segregação e as injustiças que persistem, lembrando-os de que nenhum sistema humano, por mais enraizado que esteja, tem a palavra final. Deus tem. Depois, Isaías olha além da queda de reinos individuais e vê um tempo de convulsão global. Ele descreve a terra cambaleando como um bêbado, o juízo atingindo o mundo inteiro. Mas, no meio desse abalo, ouve-se um som diferente, um hino, uma canção que clama: glória ao justo. Das ruínas, surge a adoração. No monte de Deus, ele vê um servo que se fez carne em meio à dor. Ele não apenas observa o sofrimento de longe, mas o carrega sobre si, transformando a agonia em esperança e a morte em vida. As cicatrizes que marcam seu corpo não são sinais de derrota, mas de vitória, a prova de que o amor de Deus é mais forte que a violência, a injustiça e até mesmo a sepultura. E então, Isaías nos leva a uma visão ainda mais surpreendente: o servo não permanece no túmulo. Ele vê o fruto do seu trabalho, a satisfação de uma missão cumprida, e seus dias são prolongados. A morte não tem a última palavra. O que parecia fim é, na verdade, um novo começo. A ressurreição não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que já irrompe no presente, quebrando as correntes da opressão e inaugurando um reino onde a justiça e a misericórdia caminham de mãos dadas. Mas a história não termina com o servo. Isaías amplia o horizonte e mostra o que acontece quando esse amor redentor se espalha. Ele descreve uma cidade restaurada, Jerusalém, não mais como um símbolo de ruína, mas como uma noiva adornada para seu esposo. As lágrimas são enxugadas, o luto se transforma em dança, e o deserto floresce como um jardim. Deus não apenas salva indivíduos, mas reconstrói comunidades inteiras. Ele chama seu povo de volta, não com um chamado frio e distante, mas com um convite apaixonado: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. E aqui está o paradoxo que define a fé de Isaías: a mesma mão que julga é a que cura, a mesma voz que adverte é a que consola. Deus não é um espectador indiferente, mas um pai que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Ele não ignora o pecado, mas o confronta com um amor que se oferece em sacrifício. Por isso, o profeta termina seu livro não com uma nota de desespero, mas com um chamado à esperança ativa.
Levantem os olhos, diz ele, pois o seu Redentor vem. Ele vem com recompensa e salvação em suas mãos. Para aqueles que vivem à margem, que carregam o peso da exclusão ou da violência, essas palavras não são apenas poesia. São um mapa. Um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz do servo continua brilhando. E que, quando a história parece estar contra nós, Deus está trabalhando, não para nos tirar do mundo, mas para transformá-lo de dentro para fora. A promessa não é de uma fuga, mas de uma restauração total, novos céus, nova terra, onde a justiça habita e a paz reina para sempre. E assim, Isaías nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Você confia em um Deus que não apenas vê o seu sofrimento, mas o carrega? Que não apenas promete justiça, mas a realiza? Que não apenas fala de esperança, mas a encarna? A resposta não está em palavras, mas em seguir os passos do servo, um caminho que exige fé, mas que leva à vida. Seu servo. Nos capítulos finais de Isaías, Deus se revela como um esposo fiel a um povo ferido. O teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, declara ele àqueles que se sentiam abandonados. A imagem é poderosa, uma mulher estéril, antes envergonhada, agora convidada a cantar como quem recebe a promessa de filhos. Mesmo depois das tempestades e da humilhação, Deus renova seu pacto de paz, afirmando que nenhuma arma forjada contra seu povo prosperará. Essa promessa ressoou em espírito aos negros, em sermões inflamados e em orações clamadas em tempos de terror e resistência. Dessa aliança de amor brota um convite generoso e sem limites. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Deus chama os famintos, os quebrantados, os espiritualmente esgotados e os cansados da vida, não para exigir o que não podem dar, mas para oferecer o que não podem merecer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ele insiste, lembrando que seus pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, mas sua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. A porta da graça permanece aberta, e essa graça se estende além das fronteiras de Israel. Deus promete um lugar em sua casa para aqueles que antes eram excluídos, o estrangeiro, o eunuco, todo aquele que se apega à sua aliança. Ele os conduz ao seu santo monte e os faz regozijar em sua casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, essa inclusão não anula a santidade. O Senhor confronta uma religião que ignora a injustiça. Jejuns e atos de piedade nada significam se os jugos não forem quebrados. O verdadeiro jejum, ele ensina, é soltar as cadeias da opressão, repartir o pão com o faminto, abrigar o desabrigado e vestir o nu. Essa fusão entre adoração e justiça marcou o testemunho da Igreja Negra, cultos de oração entrelaçados com organização comunitária, hinos que embalavam marchas, fé expressa em misericórdia e coragem. Isaías 59 não esconde a gravidade do problema. O pecado separa, a verdade tropeça nas ruas e a justiça parece empurrada para longe. Diante da incapacidade humana de resolver isso, Deus mesmo veste a justiça como armadura e avança para salvar. O Redentor virá a Sião, e sua luz não será escondida. Por isso, ele clama ao seu povo: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. As trevas podem cobrir a terra, mas a glória do Senhor se levanta sobre os seus, atraindo nações e gerações de volta para casa. Em Isaías 61, o servo ungido pelo Espírito anuncia boas novas aos pobres, cura os quebrantados de coração, proclama liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Essas palavras se tornaram o alicerce de pregações e protestos na era dos direitos civis, apontando para uma liberdade enraizada na promessa divina. O livro se encerra com uma visão tão vasta quanto a própria criação: eis que eu crio novos céus e nova terra. Nesse mundo, o choro é silenciado, a morte prematura não existe mais, e justiça e paz deixam de ser exceção para se tornarem a regra. Toda a carne virá adorar diante do Senhor. A história termina onde verdadeiramente começou, Deus habitando com seu povo em um mundo renovado, inabalável. Isaías fala através dos séculos com uma voz que ainda alcança a igreja hoje. Ele fala aos feridos que se perguntam se Deus os esqueceu, aos exaustos que sentem suas forças se esgotarem, aos fiéis que se agarram à fé por um fio.
Falo especialmente à Igreja Negra, que carregou a esperança entre correntes, fogo, águas e tempestades, confiando que Deus permanece presente nas sombras e ativo na luta. Por meio de Isaías, ouvimos um testemunho constante: Deus vê o que outros ignoram, salva quando o poder humano falha, restaura o que o pecado e a injustiça destruíram e completa o que começou. Diante disso, somos chamados a uma ação moldada pela humildade. O Deus de Isaías ainda é o nosso Deus, e seu chamado não mudou. Em um mundo de distrações e divisões, somos convocados novamente a nos levantar, a permanecer firmes e a nos apegar a Miqueias 6:8, a fazer justiça de maneira concreta, a amar a misericórdia no trato com os vulneráveis e esquecidos, e a andar humildemente com nosso Deus, recusando o orgulho mesmo quando temos razão. Isaías não oferece uma fé fácil, mas uma fé segura, enraizada no caráter de um Senhor santo e compassivo. Antes de encerrarmos, oremos juntos. Pai, agradecemos pelas palavras de Isaías, por essa verdade que nos confronta quando nos acomodamos e nos restaura quando estamos esgotados. Agradecemos pelo servo que sofreu por nossos pecados e pela promessa de novos céus e nova terra, onde justiça e paz durarão para sempre. Faze-nos um povo que anda com humildade, que ama a misericórdia e que pratica a justiça conforme Miqueias 6:8. Fortalece cada crente cansado, traze cura onde há dor, coragem onde há medo, e mantém nossos olhos fixos em Jesus, o cumprimento de tudo que Isaías anunciou. Em seu santo nome oramos. Amém. Obrigado por assistir, por permanecer e por buscar a palavra de Deus com profundidade e honestidade. Sua presença aqui faz diferença. Ao encerrarmos, convido você novamente a se inscrever, curtir este vídeo, comentar 77 e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir a verdade de Deus. Até a próxima vez em que abriremos as Escrituras juntos, graça e paz a você.